Então essa triangulação que a gente vai ter entre planetas e signos de água no meio do ano, para as pessoas que estão preocupadas com isso, eu acho que há um espaço para elas atuarem de maneira mais decisiva nessas questões. E aí tem um papel bonito das redes sociais nesse momento, né, que elas fazem com que essas mobilizações aconteçam. Né? Você tem algumas entidades como a Vaso, como o Greenpeace, que usam a ferramenta da rede social para provocar mobilizações a nível mundial. Então, eu acho que os dois lados estão se delineando de forma muito clara. Quem está pouco preocupado com o que vai acontecer no futuro e quer ganhar, imediatista, quer botar dinheiro no bolso e aumentar o valor das ações da sua companhia no mercado, e outros que estão vendo que esse modelo não funciona mais. Como esse economista australiano que eu citei, que eu recomendaria a vocês que procurassem ver mais as falas deles, as teorias dele, Paul Gilding, né, que é economista e ambientalista, então tem uma noção holística do processo de desenvolvimento do planeta, é aquilo de novo que eu falei no início, no nível em que os países querem crescer, a Terra não aguenta. Então isso vai ser constatado num futuro muito próximo, por bem ou por mal. Em relação à paz mundial, eu desculpo, mas eu não estou otimista por enquanto não, acho que vai ter muito conflito ainda pela frente. Quando você perguntou, a árvore que saiu foi a aveleira. A aveleira é a árvore da sabedoria. Mas eu acredito que teremos paz mundial, mas não agora. Ainda não estamos prontos para isso. Por ter saído a aveleira, eu acredito que algum movimento nesse sentido de trazer um pouquinho de iluminação para essas cabeças duras que ficam brigando por aí, em torno do final de setembro, começo de outubro, nós teremos algum movimento nesse sentido. Não de paz mundial, mas de uma melhora, um movimento no sentido de trazer algum esclarecimento, alguma coisa nesse sentido, no final de setembro, começo de outubro, talvez a saída de alguém, não sei, mas para agora não vejo possibilidade de paz mundial. Acho que não estamos preparados ainda para isso. Eu queria fazer uma recomendação. Tem um livro muito bom, principalmente para quem tem interesse nesse tema da paz mundial, quem está interessado em saber um pouco mais sobre as raízes da islamofobia, da questão do terrorismo. É um livro sensacional, escrito por uma jornalista chamada Jin Sasson. Ela entrevistou longamente a primeira mulher e um dos filhos do Osama Bin Laden, especificamente o filho que abandona o pai com 16 anos quando descobre que o pai ia fazer um atentado terrorista. Eu recomendo muito esse livro. O nome do livro em português é Sob a Sombra do Terror. É porque em inglês chama Growing Up Bin Laden, né? Crescendo com Bin Laden. Mas em português ele é Sob a Sombra do Terror. Eu acho esse livro muito interessante porque, assim, eu não digo para a gente entender ou perdoar o terrorista, mas para entender como o terrorismo e as forças que a gente diz que não são terroristas, como por exemplo os Estados Unidos, né, tão bonitos, como é que uma coisa ela estimula a outra, né? Como é que uma coisa desencadeia a outra e como nós às vezes somos injustos em relação aos nossos irmãos islâmicos, né? Como se todos fossem terroristas, como se todos fossem perigosos, né? Eu viajei recentemente para a Turquia e as pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida eram de lá e eram todas muçulmanas. Então eles falavam para mim assim, como é que é a visão dos muçulmanos lá no Brasil? Eu fiz, olha, realmente a coisa é complicada. Quando teve aquele horrível assassinato na escola de Realengo, né, que aquele garoto perturbado mentalmente atirou um monte de gente, primeiro vazou-se a notícia de que ele era muçulmano e uma moça muçulmana deu uma pedrada na cabeça na rua. Quer dizer, existem fantasias, histórias doidas que vão sendo contadas e ampliadas. A gente cria um muçulmano arquetípico na cabeça da gente que não é o muçulmano real, né? Não é porque alguém endoidou, e vocês vão ver quando vocês lerem esse personagem do terror que a história de Bin Laden é a história de um homem bom que enlouqueceu. Porque ele era um homem que doava, ele era muito rico, que doava fortunas incríveis para a construção de hospitais, países que tinham passado por terremotos, situações assim. Ele era uma pessoa que dedicava muito a isso. Ele vai pirando
pirando. E os Estados Unidos é um dos instrumentos da piração do Bin Laden, né? Tanto que o momento em que ele decide fazer o ataque contra o World Trade Center é quando ele estava sendo acusado de atentados terroristas, que ele batia a pé que não foi ele. Aí tem um momento que o Omar diz, né, o filho dele que abandona ele, que diz assim: meu pai chegou em casa e disse, tremendo e dizendo, me acusam de coisas que eu não fiz. Estou levando fama sem proveito. Querem me fazer um monstro serei. E aí ele fez. Quer dizer, às vezes a gente cria coisas, né, que são complicadas. É um livro lindo, um livro muito bom. E triste, né? Porque vocês veem um processo de enlouquecimento mesmo, de um homem que jamais levantou a voz para a mulher, porque ele dizia que em mulher você não bate nem com uma flor. E ele respeitava muitíssimo as mulheres. Ele, infelizmente, realmente endoidou. E agora ele foi transformado como se ele fosse o mal encarnado, né? Quando, na verdade, o mal em si, ele se torna o mal. Eu não tenho dúvidas disso, mas a coisa é muito mais complexa, né? Assim, ele era ontologicamente, metafisicamente mal, né? É uma história muito triste, porque é a história de uma pessoa que, se não se fossem outras contingências, ele poderia ter sido um grande humanitário. Mas, infelizmente, né? Boa tarde ainda, né? Eu sou Marcos Vieira Lima, né? Sou filho aqui de Campina por adoção, né? Estou aqui há 18 anos, mas sou natural lá de Sergipe, lá do sertão de Sergipe, né? Sou um sertanejo com muito orgulho, né? E quero parabenizar aqui a mesa, né? Pela boa explanação que teve de todos, né? Todos teve sua pontuação interessante, né? E quero parabenizar também o ambiente aqui. Eu participo já há 18 anos aqui do Nova Consciência e foi das mesas mais encantadoras que eu vi, com uma paz mais harmônica entre plateia e mesa, né? Teve anos aqui que tinha uma certa... Todos parabéns. Né? Como eu sou carente de sabedoria, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui até meia-noite aqui, debatendo, né? Aí eu quero fazer algumas pontuações, né? Começando por Valdemar. Quando você falava ali que teve esse novo, eu não sabia disso, desse economista, né? Ele falou que o crescimento não acompanha esse crescimento, o mundo não suporta, a Terra não suporta, eu concordo plenamente, né? E aí eu gostaria de saber se isso passa por um controle da natalidade, uma nova ordem assim, mais específica, né? Mas gostaria de falar sobre a questão do Giancarlo, né? Quando ele falou do número 6, né? E do 22, né? Até eu já falei dali, né? Questão de Dilma ser 22, né? E aí a gente percebe que o governo Dilma está começando esse ano, o país está parado, né? Agora é que ela vai ter que mostrar a que veio, né? Como vocês falaram já, ela está com ressaca, né? E agora ela vai ter que curar essa ressaca e caminhar, né? E aí até que o vizinho dele aí, como é o nome dele, Wagner, até que respondeu, não, o brasileiro esse ano está pensando na coletividade, né? E eu acho que isso é muito importante. Nós temos o nosso espaço no universo é fundamental, né? Nós, pessoa como indivíduo, nós somos uma estrelinha, mas que atinge todo o ambiente, né? Então, nós temos que torcer muito para isso dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Um falou, é um passo, mas eu acredito que nós vamos avançar e o país vai avançar, não vai retroceder. Eu acredito nisso aí, com fé. E para terminar, sobre o Alexei aqui, quando ele falou da questão voltando mais local, do ambiente, a última carta, eu gostei muito da última carta, a morte. Para mim, não, a última foi uma... O que significa morte, né? Falou? Ah, foi a penúltima, perdão, foi a penúltima. Para mim, morte é vida, né? Renascimento, né? Então, voltando aqui no local aqui, eu quero deixar assim ele até falou uma coisa, quando ele falou precisa de dinheiro, esse evento, alguma coisa assim. Eu acho que realmente, como mostrou, eu não sabia que estava no final de ciclo esse evento, né?
E fiquei feliz que eu venho acompanhando assim, um nível assim, de certas coisas descendo, né? E agora vai renascer. Graças a Deus vamos sair mais fortalecidos nesse contexto. Termino já, viu? Aí então, eu acho que realmente o endereço da ONG esse ano vai ser mudado. A ONG está num lugar muito escondido. A ONG tem que ir para a rua, tem que ir para um endereço que o povo veja quem é a nova consciência, né? Então, eu estou muito feliz de saber disso aí, que próximo ano vai ter coisas novas e nós vamos caminhar para evoluir, né? Esse é o meu comentário. Se algum de vocês aí quiser comentar alguma coisa, eu fico muito feliz, que é sempre bom. Olha, eu acho que, eu concordo com você que esse encontro ele tem que tomar conta da cidade. Eu acho que tanto a caminhada, realmente, invadir a cidade para que as pessoas percebam a existência dele. É que uma coisa que às vezes me preocupa é assim, eu adoro a parte tecnológica que começa a se desenvolver e acho que tem que ter ênfase realmente, mas me preocupa às vezes um país em que tanto a tecnologia avança, mas gente morre de fome, em que você tem uma miséria e cada vez fica mais distante. E quando você vê em algumas cidades, em São Paulo tem muito disso, as pessoas trocam o celular a cada mês e aparece um novo e não percebem que tem gente morrendo de fome, que não percebem literalmente a pobreza, a falta de instrução que existe. E não é uma coisa distante, porque tem em bairros de São Paulo muita miséria. E eu acho que isso é ruim quando você chega num ponto em que você se acostuma com a miséria. Ela não, simplesmente, parte da sua mente anula, faz parte da paisagem. Tem a árvore, tem o mendigo, e você segue, simplesmente, você não sente nada. Você fica anestesiado. Então, isso eu acho que... claro que eu não acho que... Tem gente que não tem vocação para chegar lá, eu vou pegar o mendigo, eu vou